Ô, Carol, vou fazer uma pergunta. Como assim várias religiões falam isso? Eu não entendi isso que você falou. Deve ter perdido alguma palavra. Até porque, até porque nem todo mundo é soldado, né? Eu entendo assim, o karma dele, na hora que ele mata uma pessoa, é morrer assassinado, essas coisas. Então, na hora que ele morre assassinado, esse karma é queimado, zera. Isso. Né? Na hora que o juiz condena ele e ele morre, o karma zera. A pergunta de minha mãe foi assim: e por que o juiz não gera karma para o juiz que está julgando? Porque eu acho que justamente por causa desse mecanismo, se ele. Mas aí tem, igual você falou, na Kaliuga não dá, né? Porque existe a contaminação da justiça e tudo mais. Mas nas outras eras, onde as pessoas eram julgadas corretamente, não havia engano, né? Não havia inocente condenado, então aí dava para livrar a cara do juiz, modo de falar, né? Mas não dá para fazer isso na Caliuga. Eu entendi isso. Isso. Tem um livro, tem aqui ainda, meu Padre Shramita? Não sei se tá. Tem. Tem um livro que ele fala, né, as 6 classes de homens que podem ser mortos, né, que não podem, fala merece, não sei se é tradução, mas fala, tem escrito merece ser mortos. Aí essas classes são aquele que ministra veneno, aquele que rapta a esposa de outra pessoa, aquele que em campo de batalha ataca por trás e alguém desarmado, o assassino, só procurando o livro, acabei esquecendo, né?
o assassino está no meio, né? Então, no campo de batalha, atacar por trás e atacar uma pessoa desarmada não é ético, né? É contra as leis. Roubar a mulher de alguém, ministrar a vida. Tô com a memória, não tá me lembrando de tudo. Então, Contra a vontade dela, né? Porque tinha um negócio de poder roubar se a mulher quisesse. mas Eu tenho que fazer uma ofensa para um animal sagrado? Não tem uma dessa? Não lembro. Você já leu isso pra gente já? eu já li? Abre meu microfone. Eu também não lembro, não, mas já leu. Eu devo ter falado já. Então, esse livro tem algumas regras, só que aí depois Prabhupada fala, né? Só que tem que ver na era de Kali Yuga se isso realmente deve ser feito, né? Quando Krishna veio nas outras manifestações, nas outras eras, Krishna até fala na Bhagavad Gita, né? A cada milênio, ou sempre que houver crescimento da irreligião, eu descendo, né, o avatar, eu apareço para restabelecer os princípios religiosos e na tradução deste livro diz e aniquilar os canalhas. Aí tem que ver a tradução, né, como é que ele fala assim. E aí, só que quando chegou nessa era e quando apareceu como Chaitanya Mahaprabhu, a promessa é: não irei matar, irei destruir a ignorância, matar a ignorância, trazer luz. Então não irá matar corpos, e sim matar a ignorância. Tanto que quando na história assim, aí nesse caso, professor, a gente não pode dizer que é mitologia porque essas pessoas foram 534 anos atrás. Então, tem registro dessas pessoas, né? Aí ele fala, né? Quando Nityananda foi agredido por dois irmãos, que é Jagai e Madai, e partiu a cabeça, foi uma agressão muito forte. Daí quando... Mas o que vem a ser isso? Mas o que vem a ser isso para os dias atuais? Porque tudo que está escrito isso que eu tô não é uma mensagem para os dias atuais? É isso que eu tô tentando chegar nessa parte, né? Aí Titânia falou que eu não vou matar, essa era não se resolve nesta era, já é uma era de violência, não se resolve a violência com mais violência. Então deveria reduzir a violência. Então eu não vou matar. Eu vou aparecer na Kali Yuga, mas não irei matar. Irei matar a ignorância, destruir a ignorância. E trazer o conhecimento. Trazer o amor. Então, matar a ignorância com amor, com compaixão. Então, quando Nityananda foi agredido, Chaitanya ficou irado. Ele surgiu, né? A Krishna tem uma arma que é energética, que é uma chakra, chama Sudarsana Chakra, que ele expande. Então, diz que ele invocou a Sudarsana Chakra dele. Daí Nityananda agarrou ele pelos braços, pela cintura, e falou: não quebre sua promessa. Não mate, não mate. Você não veio fazer isso. Daí ele não matou Jagai Madai. Aí diz que Jagai Madai, quando viu essa cena, viu que aquela pessoa que estava ali queria destruir ele, era a suprema personalidade de Deus, reconheceu pela chakra, né? Só quem invoca a chakra é Deus. A chakra em forma de arma. Então, eles reconheceram e se arrependeram e começaram a seguir o movimento de Chaitanya, de cantar os santos nomes, né? Então, ele falou, né, Nityananda falou, se você quebrar sua promessa e agir com violência, você irá destruir a Kali Yuga. A Kali Yuga já está condenada à destruição, irá piorar a situação ainda. Então, e você veio, a sua promessa de você vir nessa Kali Yuga é de que essa não será como as outras. Essas terão os anos dourados. Será uma Kali Yuga que haverá uma limpeza. Então você veio para limpar, não veio para sujar. Diga, Naíla. Eu só lembrei do capítulo que eu vi ontem, que aconteceu a mesma coisa no Mahabharata, mesma coisa assim, né? Foi a mesma coisa, ele quase que quebrou a promessa de não lutar, né? Na hora que o Bhishma começou a dificultar muito a situação, ele falou assim, você está dificultando demais, eu vou te matar. Aí o Arjuna caiu nos pés dele e pediu, não quebra sua promessa, pelo amor de Deus, pelo amor de você. A diferença é que na Mahabharata, no campo de batalha, a Arjuna foi na perna, segurou na perna, não foi? E Chaitanya e Nityananda agarrou na cintura.
Não sei se tem alguma diferença, alguma comparação, mas foi assim. A Estelinha perguntou Deve ter, tudo tem significado, né? A Estelinha perguntou sobre o período, Estelinha, porque como tem na Bíblia o Novo Testamento e o Antigo Testamento, aqui também tem essa comparação, né, entre o período que foi, que houve a batalha, entendeu? E o que é que aconteceu nesse período, como é o comportamento das pessoas nesse período e como é o comportamento atual, entendeu? Aí Caroma está fazendo uma observação em relação a um passatempo, tá? Mas é um passatempo que é, de certa forma, real, tá? Que aconteceu, entendeu? Aí, por exemplo, Jesus ele veio no Novo Testamento, deu a vida por nós, e ele prega o amor e a compaixão, não a violência, entende? Então é isso aqui que está colocando. Já desde o Antigo, né? Também tem essa passagem que ele traz também essa observação. E nesse período que estamos vivendo. Isso. Minha mãe falou certinho, né? Que na Bíblia, Jesus Cristo foi o último cordeiro a ser imolado, né? Não iria ter mais sacrifício, não teria mais violência. Professor Rado. A regra não matar já vem desde do Velho Testamento, né? O não matar. Agora, eu acho que a gente não só mata matando. A gente mata sonhos, a gente mata iniciativas. Eu acho bem complexo esse tema. Mas eu não sei se tem a ver muito aí com o que vocês estão querendo dizer. Vamos passar a palavra para o professor Rado e falar um pouquinho do entendimento dele. Oi? Eu ia falar que toda morte é uma morte, né? Matou é morte. Matou esperança, matou iniciativa, matou autoestima, tá matando. Não deixa de ser um ataque, né? De certa forma, né? Eu acho que tem dois níveis cada capítulo, cada verso, né? Sempre tem 2 níveis ou 3 níveis de compreensão. Porque se você levar ao pé da letra, aí entra usos e costumes da época, né? Que matavam, assim, que nem os muçulmanos cortavam a mão, a pessoa roubava e assim por diante. Aquela questão de usos e costumes, né? Então é uma esse não matar aí tinha muito parênteses, né, Harvey? Tinha muito parênteses. Muito. Aí... eu acho que falar. Também no mínimo 3 níveis, né? O físico, o mental e o espiritual. Porque assim, ó, na realidade, se formos interpretar o pé da letra, né, que nem ele fala aqui, que não tem que pagar os sofrimentos, assim por diante, não é bem assim, né, mas assim, acho que isso aqui foi feito para a época, para educar, porque na realidade é uma mistura entre normas e procedimentos, usos e costumes, né, porque existia uma mistura da religião com o Estado, né, o rei, aquela coisa tudo antigamente. É uma mistura entre o que é o Estado e a religião. Então, ali é mais ou menos assim, tem como normas, isso para quem lê para um primeiro nível. Então é o seguinte, o cara matou a filha de alguém injustamente, ele merece morrer, vão matar ele. Então o juiz vai lá e decide e está absolvido, pronto, né? Isso é uma questão de educação para educar assim por diante. Mas é o seguinte, que nós, no nosso nível, nós não vamos interpretar isso, entendeu? Porque isso é um uso e costume da época, e isso hoje, cada vez mais, na medida que a sociedade vai evoluindo, nós não podemos matar, porque aí nós entramos no Novo Testamento, onde Jesus fala da misericórdia, né, que a pessoa tem que se arrepender daquilo que ele fez, e se ele morre, ele não tem tempo de arrepender, entendeu? Então eu não posso matar um assassino,
Então, por isso que hoje nós temos prisões e mais prisões, assim por diante, e pena de morte está sendo excluída aos poucos do mundo inteiro, as penas de morte. À medida que existe a evolução de um país, ele elimina a pena de morte. Por quê? Porque a pessoa tem que... Né? E outra coisa é o seguinte, existem inúmeros presos que fizeram assassinatos. Eu estava aqui, enquanto vocês estavam falando, estava tentando me lembrar de um livro. Tem um livro de uma socióloga que fez um estudo sobre... uma socióloga e um sociólogo, são dois professores de sociologia de Michigan, nos Estados Unidos. Eles fizeram um estudo muito bonito, e estou tentando lembrar o nome do livro deles. De que as pessoas, por exemplo, tem assassinos que se arrependeram e viraram médicos, né, e colocaram muitas pessoas, assim, foram uma obstetra, que colocou muitas crianças, né, salvou muitas crianças, e ele se especializou em obstetrícia de alto risco. As criancinhas nascem com um pequeno centímetro que cabe na palma de uma mão, e ele, com técnicas, desenvolveu técnicas extremamente apuradas de salvar essa vida, essa criança. Né? E ele, num ato psicótico, de raiva, assim por diante, matou 2 pessoas. Então, ele é assassino. Então, ele, nessa lei, ele seria morta e a humanidade perderia um grande cientista, obstetra, de gravidez e alto risco. Entendeu? Então, por isso que a humanidade está evoluindo. Então, isso aqui é um uso e costume. Isso se a gente interpretar ao pé da letra. O uso e costume, ele sai fora da metafísica, da teologia. Então, isso é uma historinha, assim, que deve ser interpretado quando vai primeiro nível. Mas quando você se eleva no nível, amplia a tua consciência, você começa a meditar e compreender, na realidade, é mais ou menos assim, né, essa estrofe que ela quer dizer, mais ou menos assim, é uma lição, na verdade, uma lição metafísica. Nós temos que analisar os versos num ângulo metafísico. Né? Então, num ângulo metafísico, eu acredito que seja mais ou menos assim, né, o que Krishna, a alma, diz para Arjuna, o ego. Né? Então, tipo assim, a alma diz para Arjuna, diz para o ego, a alma diz para o ego, ó meu eu inferior, precisa te levar a meu plano de consciência superior da alma. Mesmo que destruas os perversos apegos dos sentidos, é loucura pensares que os próprios sentidos serão destruídos. Teu eu superior apenas purifica o eu inferior, não o destrói. Então, na realidade, vamos supor assim, se fosse para fazer um diálogo metafisicamente, você imagina a alma falando com o ego. Então, nós temos que matar os sentidos. Nós temos que matar os sentidos, quer dizer que porque a alma, independentemente, você não mata ela. Porque, em primeiro lugar, a alma não está aqui na Terra. Nós estamos aqui apenas uma projeção. A alma não saiu do reino de Deus. Entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar, né, tipo assim, o homem tem que matar as tentações, tem que matar o ego, tem que matar os sentidos. Então, é nesse sentido que nós temos que interpretar cada... Né? Então, assim, ela exige... vou dizer uma coisa para vocês, eu estudo esse Gita que vocês não imaginam. E eu tento... Desculpa, eu tenho que atender agora um negócio aqui, tá? Então, Todo mundo. Posso contar agora? Depois eu repito a historinha. Tem essas pessoas que Krishna matou, todas as vezes que ele apareceu, na verdade, foi de uma história que começou lá no passado. Né? Ele conta desde o princípio. Quando os filhos de Brahma, que Brahma é o criador da Terra, né? Deus dá origem ao Criador. O Criador cria. Então, o próprio Criador, Brahma, ele é imortal, né? Ele não é imortal. Então, ele teve os 4 filhos, que são os 4 Kumaras, queriam entrar no reino
celestial no planeta, porque seriam vários planetas espirituais, né? E cada um para uma forma de pessoa. Por exemplo, se eu quero adorar a Deus como alguém que está lá no altar, que deve ser venerado. Existe uma forma de Deus no altar para ser venerado, que é o planeta de Narayana. Se eu quero Deus de uma forma, então para cada religião existe a sua liberação, né? Para cada um daqueles. Então, os 4 Kumaras queriam ver Narayana. Queria ver aquele Deus resplandecente, o rei, que está lá para ser adorado. E aí tem os porteiros, Jai e Vijaya. Aí Jai, por arranjo de Krishna mesmo, Jai e Vijaya não reconheceu os 4. Não, vocês não podem entrar aqui assim. Vocês eram 4 crianças. Vocês estão sem roupa. Eles eram eternamente em forma de criança. Vocês estão sem roupa. Vocês não podem ver Narayana dessa forma. Vão se vestir. E não deixou os 4 Kumaras entrarem. Então, esses 4 Kumaras, que são pessoas civilizadas, são pessoas espirituais, foram iludidas e ficaram iradas, essas 4 crianças, e amaldiçoaram Jai e Vijaya a nascerem na Terra. Então, nascer na Terra, para alguém, né, que nascer na Terra é algo horrível, alguém que já é alguém espiritualizado, tal, nascer na Terra é algo horrível. Então, não, por favor, não faça isso. Aí começaram a orar, Narayana, por favor. Nós estávamos protegendo, cumprindo ordens. Aí Vishnu aparece. Aí vem, né? O que um devoto meu promete, que já foi feito, está feito. Eu não posso desfazer. Mas você tem 2 opções. Ou nascer como um Deva, ou nascer, ter 6 vidas como demônios, como Asura. Não é demônio, né? Pessoas ruins, né? Aí eles preferiram nascer como demônios, eu não gosto, como pessoas com mentalidade demoníaca, porque a vida seria mais rápida. Porque quem comete atividades ruins morre mais cedo. Então, para poder se livrar mais rápido, eles escolheram nascer como pessoas ruins. Então, todos esses passatempos de Krishna, que Krishna mata alguém, como Nrisimhadeva, Varahadeva, que eles aparecem para matar alguém, são esses dois, esses dois que foram amaldiçoados nascendo na Terra. Então, houve interferência da ilusão, não ilusão de Maya, que a gente conhece, seria Yoga Maya, a ilusão superior, que fez com que, primeiro, esses 2 porteiros se iludiram e não reconheceram os 4 Kumaras, e depois as 4 crianças espiritualizadas que amaldiçoaram alguém. Então, não é digno de uma pessoa espiritualizada sair amaldiçoando. Então, tudo isso aconteceu por arranjo de Krishna mesmo, que ele queria aparecer na Terra para executar esses passatempos. Daí, né, todas as eras, essas pessoas, Jai e Vijaya, apareceram como pessoas ruins e foram mortos por Krishna. Na última vez que eles apareceram, apareceram como Jagai e Madai. E foi com Chaitanya Mahaprabhu. E nessa aparição, Chaitanya não matou. Ele foi o que o professor estava falando, né? Ele não matou o corpo físico, e sim, através do amor, da compaixão, ele destruiu a ignorância e os 2 se arrependeram da ofensa. Então, está mostrando a história do Antigo Testamento, né, as histórias antigas em que havia violência, se matava, se destruía para matar o mal pela raiz de forma violenta. Só que nessa era, nesse momento atual que nós estamos vivendo, não se deve cultivar essa violência. Então, foi esse o exemplo, né? Quando Chaitanya apareceu e não matou esses 2, matou sim a ignorância. Então, a última aparição deles, que seria a 6ª, seria a última, não foi sem violência. Foi através do perdão, porque Nityananda perdoou os agressores. Então, Krishna fala também na Bhagavad Gita, né? Aquele que me ofende, eu perdoo. Mas aquele que ofende o meu devoto, terá suas reações. Então, ele pode me ofender, pode dizer que não sou Deus, pode dizer qualquer coisa em relação a mim. Tudo bem. Ele um dia irá alcançar a iluminação. Mas aquele que comete qualquer coisa contra o meu devoto, aquele que serve a mim, irá ter com suas reações das suas atividades. Porém, quando Nityananda perdoou o agressor, que foi os 2 irmãos de Jagai e Madai, e através do perdão do devoto, Krishna não agiu com violência, e sim com amor. Então, essa é a lição, né, dessa era atual. Essa era atual a gente deve cultivar sempre o perdão, o amor e a compaixão.
e através desse amor, perdão e compaixão, destruir a ignorância. Não se deve matar o corpo, pois sim matar a ignorância, né? Trazer a luz. Deu para ouvir a historinha, professor? Não, é que eu tive que atender, era uma urgência aí de um aluno, que ele entregou a monografia hoje, mas não foi aceita lá e deu um problema burocrático lá, mas eu vou resolver amanhã, mas eu tive que atender ele. Mas aí eu perdi meio raciocínio aqui, né? Eu vou Porque o meu raciocínio é sempre para nós buscarmos a evolução espiritual, é analisar a metafísica, a teologia, não o uso e costume, porque daí nós vamos ficar só num nívelzinho, assim, sabe? A ideia é essa mesmo, eu estou querendo interpretar de forma assim, que as pessoas que Krishna matou eram sempre as mesmas pessoas que iam reencarnando. As mesmas pessoas da mesma história. E na última vez que Krishna apareceu, que foram 14 anos antes do Brasil ser descoberto, a última vez que ele apareceu, ele não matou. E sim, ele perdoou. Com amor e compaixão, ele perdoou. Porque assim, porque no Velho Testamento, se tu olhar o Velho Testamento, é só história de guerra, só morte, 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 morte. Muita morte, Velho Testamento. E no Novo tu não tem morte, né? Entendeu por quê? Porque Jesus veio justamente, né, ressignificar a religião, né, o judaísmo, né, mas na realidade depois ele foi expulso do judaísmo. Ele não foi aceito. Mas assim, então a mesma coisa aqui, assim, eu vejo que quando isso está lá na época antiga, né, lá era violento, o negócio era violento, não tinha choro nem vela, entendeu? Então tu assiste todos aqueles filminhos da época ali, tu vê só morte, né? Então por isso que eu acho que a interpretação que deve ser dado aqui, né, é realmente, por isso que aqui ele é dúbio um pouquinho, porque lá no 21, no último parágrafo penúltimo parágrafo do 21, ele fala: uma operação cirúrgica não se destina a matar o paciente, mas curá-lo, né? Então aqui se você for interpretar no pé da letra de que é perdoado quem morre, nem quem mata, mas aqui ele está dizendo exatamente que a cirurgia não é para matar, e sim para curar. Então por Eu isso preciso sair. Tá bom, Beijo. Estelinha. Obrigada, Estelinha. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Boa noite. A Anali tinha uma pergunta para fazer. 2 perguntas, na verdade, que ela fez assim. Não era pergunta, Fala, Anali. não era pergunta, não. É que eu acho que o Hardwin não só não ouviu a história que você contou, como ele não entendeu o que você perguntou, se ele ouviu a história. Por isso que ele respondeu outra coisa. Por isso que eu fiz eu não ouvi porque eu estava no telefone, fui atender um aluno. E também... Está desesperado. Mas eu não entendi a historinha que você contou. Você contou que historinha? Conta aí. Tu quer falar alguma coisa antes, Anali? Quero só completar dizendo que, depois daquele dia que você explicou o lance do objetivo de cada era, por exemplo, o Hardwin está batendo aí na tecla do que aconteceu naquela época, mas ele está se referindo a Kali Yuga. Então, mas o que a Karuna está dizendo é que essa história, ela se refere a uma outra era, antes de Kali Yuga. Isso é muito importante. Para mim, muda tudo. Não sei se está correta essa interpretação minha. Eu realmente não sei. Mas, para mim, muda tudo. O fato de ser outra era. Uma era que tem outro objetivo da experiência das pessoas aqui, para mim, muda tudo. Mas isso, cara. Eu tô tentando. Aí piorou para mim agora. Se pegar mas assim, a gente... Hardwin, é outra coisa. Não é que é perdoado os pecados da pessoa. Aquele karma ali daquele assassinato. O resto não, ué. Não daquele ali só. E não é que é perdoado, né? Ou não? Então tá, falei bobagem. Vai, Karuna. Não, quando é uma limpeza geral, assim, dá uma oportunidade da pessoa, quando era feito nas outras eras, né? De quando havia a pena de morte, limpava aquele karma e já fazia uma faxina. Aquela pendência. É uma faxina da pendência. É como
É porque existem alguns tratamentos, existem algumas formas de um tratamento de choque, né? Então, quando ele há aquela morte, ele vai compreender. Se não compreender, vai ser um repetente. Aí vai acontecer, repetindo, repetindo. Mas a ideia é ele compreender que aquilo ali não deve ser feito, aquela tendência não deve se repetir. Porque nós temos a tendência de repetir nossos erros. Vida após vida, vamos repetindo os mesmos erros, as mesmas tendências. Então, seria um corte daquela tendência. Não só daquela vida, daquele momento. Seria um corte daquela tendência a repetir aquele erro. Mas aí, se ele não compreender... Mas, ó, só para eu entender, ver se eu entendi. Estou falando assim, os outros pecados, vamos pôr entre aspas, que a pessoa cometeu, que não tem a ver com assassinato, outras coisas que ela tenha feito, vai zerar tudo? Ou só o relativo, igual você falou, essa tendência de matar? Não é a única coisa errada que a pessoa fez. Vamos supor, ela fez outras coisas, roubou, sei lá, foi adúltero, traiu, aí vai zerar tudo ou só essa parte do tendência a assassinar as pessoas? Zerar tudo é complicado, né? Acho que não. Então, foi isso que eu entendi. A ideia minha, assim, não tô É isso que eu dizendo... quis dizer, aliás, que não vai apagar tudo, só a parte relativa a assassinar as pessoas. Eu nunca li sobre isso, mas na minha compreensão, não zera. É minha compreensão, né? Eu nunca li. Diga, professor, você está aí movimentando, não zera, né? Não zera, de jeito nenhum, e nem esse assassinato que, né, por exemplo, assim, e tem outra ainda, nós temos um estudo bastante interessante, inclusive eu fui trabalhar como voluntário num presídio aqui, só para analisar os presos. Então, só para você ter uma ideia, muitas pessoas de outras vidas que assassinaram, eles ficaram tão revoltados que foram condenados e mortos, e são os psicopatas de hoje. O psicopata já foi morto lá, entendeu? Por crime lá, não adiantou. Ele veio e matou mais gente ainda. Enquanto você não trabalhar com a reconciliação, né, aí que, por exemplo, a Alemanha é lei federal fazer constelação familiar dos presos, do assassino. Entendeu? É tipo assim, você fazer com que ele se recupere aqui e resgate o máximo aqui, entendeu? Daí para na próxima ele vem muito melhor, se ele conseguir se arrepender aqui. Então por isso que eles falam que o presídio tem que ser uma reeducação. É uma escola, entendeu? Não pode, se tu matar ele, é um abraço no gaiteiro, porque daí, inclusive tem outra ainda, ele vai ficar no mundo astral assassino lá, ele vai incomodar mais gente, porque aí tu não vê ele. Aí ele perturba Deus e todo mundo. Então, aí ele vira obsessor. Aí já foi visto, né, que não se deve fazer isso, não se deve continuar aumentando por isso que esse capítulo não pode ser entrado nesses termos, tem que ficar no metafísico, você não confunde o povo, né, assim, é o povo menos instruído. Prabhupada fala, né, não sei aonde que parte aqui, mas ele fala, né, isso não significa que no momento devemos fazer isso. Ele fala que, ele dá a entender, assim, né, que isso foi do passado, não se faz mais isso, não se paga mais. Como tu falou, né, a ideia do cirurgião é salvar vidas, não matar. A violência do cirurgião, que é fazer um corte, pode ser visto como algo violento, mas aquele objetivo de cortar não é para matar. É isso. Aí ele fala também da relação de Krishna. Tu quer fazer? Ah, sim, a historinha. Eu vou tentar resumir a historinha. A gente vê na literatura védica, né, que Krishna aparece em várias épocas. Existem várias que de uma forma mais fácil de se falar, vou falar reencarnação. Então, existem várias encarnações, na verdade, são manifestações de Krishna, que ele aparece em eras específicas, né? E todas elas ele veio para matar alguém. Que ele fala, né? Que seria aniquilar os canalhas e restabelecer os princípios religiosos. Então, essas pessoas que são mortas por ele são as mesmas pessoas que também são reencarnações, que são de dois irmãos, que é Jaya e Vijaya. Que aconteceu uma confusãozinha no mundo espiritual. E uma pessoa que já era espiritualizada amaldiçoou esses dois irmãos a nascerem na Terra.
Aí fala, né, que essa maldição, na verdade, não existe, porque as pessoas que estão no mundo espiritual não são agressivas ao ponto de amaldiçoar alguém. Então, que isso tudo aconteceu por arranjo de Krishna para que todas essas histórias acontecessem e que as lições fossem dadas. E aí, ele nasceu uma vez como... foram várias, são 6 vezes, 6 nascimentos como demônios, como asuras. Então, 6 nascimentos como asuras, e aí depois eles voltariam para o mundo celestial e não precisariam mais retornar para a Terra. O último nascimento, então todos eles chegaram, aí cometeram atividades demoníacas, Krishna apareceu e matou. No último aparecimento, eles apareceram como há 534 anos, lá na Índia. Apareceu Chaitanya Mahaprabhu, Krishna como Chaitanya Mahaprabhu, e os 2 irmãos como Jagai e Madai. Que aí esses 2 irmãos ofenderam um discípulo de Chaitanya, que é Nityananda, e Krishna se ofendeu, né? Krishna Chaitanya Mahaprabhu se ofendeu e iria matar. Daí Nityananda falou, não mate. Você não veio para matar, não quebre a sua promessa. Você não deve agir com violência. Se você agir com violência, você irá destruir a predição dos anos dourados. Os anos dourados seriam a limpeza da Kali Yuga. Porque a Kali Yuga seria para ser a era da desavença, destruição, de mal a pior. E foi previsto que essa Kali Yuga não seria de mal a pior, seria de mal a melhor. Iria ter a limpeza, e nessa limpeza iria ter uma revolução. Então, que esses anos dourados começariam nessa época, que seriam aproximadamente os 14 anos antes do Brasil ser descoberto. E que aí começariam... o microfone está fechado. Esses 14 anos antes de ser descoberto o Brasil, foi que ele se elevou, foi embora. Foi quando ele nasceu. Então, na época, quando ele nasceu. Quando ele nasceu. Porque a gente está no ano 534 ou 536. Não, o Brasil foi descoberto em 1500. Não, eu estou falando então o ano que a gente segue no calendário Hare Krishna. Porque o ano a gente começa a contar a partir do nascimento dele. Então, na época que o Brasil estava sendo descoberto, ele estava vivo lá na Índia. Porque começa a contar o calendário Vaishnava, o Gaudiya, não todo Vaishnava, o Gaudiya Vaishnava, que é o Vaishnava que segue a linha de Chaitanya Mahaprabhu, que é o que Prabhupada segue. Prabhupada segue essa linha Gaudiya Vaishnava que... Então o calendário védico está em 2500 agora. Não, 530, tem que pegar no celular. 534, só um minutinho. Não estou entendendo o raciocínio. Ué, o cristão não começa com o nascimento de Jesus? Esse começou com o nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. Só que não isso sim. É porque a Vaishnava é muito amplo. Então, o próprio Vaishnavismo é muito amplo. O Vaishnava da linha Gaudiya Vaishnava. 534, é isso mesmo. A gente está no ano 534. Se o Brasil foi descoberto em 1500, a gente está no ano 2021. Foram 13 anos antes do Brasil ser descoberto que ele nasceu. E é o calendário... É porque o Vaishnava é muito amplo. Existe Vaishnava que acredita que Krishna é Deus e Vishnu é a expansão de Krishna. Existe o Vaishnava que acredita que Vishnu é Deus e Krishna é a expansão de Vishnu. É muito amplo. Existem muitas linhas, né? Muitas divisões. E o que Prabhupada segue, que a gente está estudando, é que acredita que Chaitanya Mahaprabhu, essa pessoa que nasceu nesse ano, é uma encarnação, é uma manifestação de Deus, de Vishnu. É por isso que chama Gaudiya, dessa linha de sucessão discipular de Chaitanya Mahaprabhu. Então, quando ele apareceu, ele falou, né, e foi previsto que iria nascer uma tal pessoa, na tal era, que seria manifestação de Krishna e que iria libertar a Kali Yuga da maldição, que seria da destruição da Kali Yuga. Seria um Kali Yuga de uma limpeza, né? Não de destruição. Aí ele falou, se você matar, irá quebrar toda a tradição, e se você agir com violência, irá quebrar toda a tradição e irá destruir os anos dourados, irá destruir a limpeza. E a Kali Yuga irá desandar. Então ele falou, então ele não matou.
Aí ele foi e perdoou. Então, com o perdão e com o amor, eles se renderam e os dois irmãos, que seriam Jagai e Vadai, que é Jai e Vijaya, foram liberados e eles primeiro se arrependeram e viraram grandes pregadores. Eles primeiro se arrependeram, começaram a ser devotos de Chaitanya Mahaprabhu e não precisou nascer mais, né? E já foi a última vida deles como... Então é engraçado pensar, né, que foram 6 e esse foi o último. Foi o 6º. Ao 6º nascimento deles. E eles apareceram como estava previsto, né? Então, nessa linha, Gaudiya Vaishnava acredita que essa foi a manifestação de Jai e Vijaya. Existem outras linhas Vaishnavas que não acreditam que Chaitanya Mahaprabhu é como tem tem a linha que é o Santos dos Últimos Dias, que acredita que Jesus Cristo já apareceu. Jesus Cristo diz que já ia aparecer, uns dizem que ele já apareceu. Os católicos dizem que Jesus irá voltar. Já o Sud diz que Jesus já voltou. Então, tem essas acredições, essas crenças. Então, O Espiritismo fala, esquece. Oi, diga. O Espiritismo, sobre Jesus voltar, o Espiritismo fala, esquece. Não volta mais não, então... O Gaudiya Vaishnava acredita que... Tem um livro muito bonito do Yogananda, né? A Segunda Vinda de Cristo. Entendeu? Ele faz todo um trabalho muito bonito, o livro. Vale a pena ler. O Yogananda, entendeu? Então ele quer... ele entra na metafísica, que não é que Jesus vai voltar, entendeu? Corpo e alma com Jesus, reencarnar num corpo físico, assim por diante. Mas isso aí é outro papo. Mas assim, mas eu entendi essa história, eu entendi. Ô, Karen, e o Gaudiya Vaishnava fala o que sobre essa segunda vinda de Jesus? Rapaz, é porque Jesus... Os Vedas não entram em Jesus. Não, tem história. Sim, fala assim, é previsto até o nascimento dele. Só que ele... Aonde? No Gita? No Gita não. Eu tenho que procurar qual é o livro, que eu não me lembro agora. Tem um dos livros, existem vários livros, um dos Puranas, fala que iria nascer no deserto um grande acharya que seria um mestre que ensina pelo exemplo, que iria libertar os povos, os asuras, que viviam após o rio tal. É porque era dito que aquele pessoal era um pessoal demoníacos, né? Eram seguidores de... que existem... qual o nome de Vênus, Naíse? Ah, meu Deus. Shukra. Shukra. Então, que Shukra é guru também, que é Vênus, né? Que a gente, na astrologia, diz que é Vênus. É o guru dos asuras, é o guru das pessoas com mentalidade demoníaca. É uma pessoa que leva a espiritualidade para os demônios, né, para os asuras. Então, eles são seguidores que iriam libertar aquelas pessoas, iria trazer o amor e a compaixão para os violentos. Então, que ele, na verdade, ele é um guru, ele é uma manifestação de Shukra. E... Quando ele fala que vai voltar, na verdade, que Jesus ele é um guru. Então, ele vai aparecer como um guru. Ele é um avatar de Deus. Só que é um avatar que ele aparece como mestre espiritual. Não como uma manifestação completa, e sim como mestre espiritual. Então, a volta dele significa que iriam aparecer outros mestres com a mesma qualidade. Não ele fisicamente, aquela centelha, aquela entidade viva. E sim a representação dele como mestre. Ô, Carolina, você tem informação de quando essa é a história de Anos Dourados? Quando começa? É. Começou com o nascimento de Chaitanya. Ah, tá. Então, eu acho que esse Anos Dourados da Kali Yuga coincide um pouco com a regeneração do kardecismo. Começa quando? 10 mil anos, não é, Carolina? 10 mil anos. São 10 mil anos de também. São 10 mil anos de São 10 mil anos, porque o kardecismo é 1800. 1880 que Kardec escreveu.
Então, mas é de Não, a 1900. Era Dourada vai durar 10 mil anos. Dura 10 mil anos. Essa limpeza dos anos dourados dura 10 mil anos. E o regeneração do kardecismo, ele é a partir dos anos 50. Ele começou essa movimentação para transformar o planeta na década de 50. Então, mais ou menos que estão casados aí essas épocas. Tá, e chega uma hora que fala que haverão várias limpezas, né? Agora, tem uma questão, até que eu comentei com minha mãe outro dia aqui, porque se Chaitanya Mahaprabhu não veio para matar, e essas limpezas ocorrem várias mortes, na minha cabeça não choca. Se era para a limpeza, o perdão, a purificação, por que as pessoas estão morrendo? Eu não entendi a sua pergunta. Fala de novo. Eu entendi. Entendi. Ó, eu vou tentar refazer a pergunta. Chaitanya Mahaprabhu, ele veio, a promessa dele é não matar, e sim destruir a ignorância, não matar os corpos. E sim destruir a ignorância para restabelecer o perdão, o amor e a compaixão. Peraí, deixa eu pegar aqui o carregador. Então, eu tenho percebido que todas essas limpezas, tanto vistas pelo kardecista, quanto que está acontecendo, que está vindo acontecer, ocorrem várias mortes. O que é que justifica tanta morte se Chaitanya disse que a limpeza ia acontecer, mas que ele não iria matar? Mas ele não falou que era preciso que houvesse um entendimento do pecador? Como foi isso? Me diga. Eu acho que você falou alguma coisa assim, que eles tinham que entender que eles erraram. Você não falou isso, não? Arrependimento. E se essas pessoas não se corrigiram? Elas, pelo menos no Espiritismo fala muito isso. Quem tá tendo essa chance e não está se corrigindo, tá meio que tendo que... No dia que o Brasil teve 2.300 e tantas mortes, foi alguma coisa assim, não lembro. Aí eu cheguei aqui pra minha mãe e foi bater uma crise existencial. Aí eu falei, minha mãe, Chaitanya Mahaprabhu disse isso. Eu falei, não tem explicação. A resposta que minha mãe me deu foi, talvez essas mortes sejam uma oportunidade dessas pessoas terem um novo corpo. Ela usou o argumento do verso que a gente tinha lido no dia anterior, que seria que as mortes eram, na verdade, a gente deveria comemorar a morte como uma oportunidade do corpo, ter um corpo mais jovem e de desenvolver a espiritualidade. Ela falou, seria isso essa morte? Porque, tipo assim, se os anos dourados dentro da Kali Yuga vai durar 10 mil anos, pensa bem, quem tá morrendo agora vai ter outra chance. Vai ter outra chance de... Porque muita gente, se a gente for ver, não é que eu estou falando que todo mundo que morreu não está demonstrando ter entendido o que está acontecendo. Mas muita gente não está entendendo, não está se ressignificando, se mudando mesmo o padrão. Muita gente está fixo, tá igual o Bhishma, está agarrado na tradição, agarrado no passado e como que as coisas são agora e não estão abrindo mão. Então eles vão precisar morrer e nascer de novo para nascer num outro momento, para nascer, entendeu? Para zerar mesmo, para poder aprender. Eu acho que é isso. Só um minutinho, Annalise, só um minutinho. Aí, quando eu falei isso, minha mãe usou esse mesmo argumento. Minha mãe falou assim, mas eu usei o seu argumento, né? Aí eu falei, minha mãe falou isso, que seria novo corpo, não sei o que. Aí eu falei, mãe, mas tá morrendo muita gente boa também. Aí ela falou, essas pessoas boas que estão morrendo não são pessoas que já estão em idade avançada, que já têm um processo, que elas seriam as crianças que existem, né? Falam várias linhas também das crianças, esqueci os termos que usam. Índigo, cristal, diamante, não sei o quê. Aí não seriam essas crianças espiritualizadas que vão nascer e purificar o ambiente. Aí fica nesse pensamento. Diga, Annalise. Eu acho que com base só nessas palavras, esse trechinho só que você fala do Sr. Chaitanya, que ele disse que ele viria para transformar em amor, é isso? Isso. Como é que é? Ele ia matar a ignorância e transformar o amor, né?
matar a ignorância e transformar o ouro. Existe a opção de alguém ter traduzido errado. Eu não sei, ele não pode ter falhado, né, nessa missão. Então, hoje a gente não está entendendo o que ele falou. Tem um conflito ali. Porque é o seguinte, gente, mas olha só, primeiro, depois dele, nós tivemos toda a Idade Média, que matou gente até não querer mais depois dele. Não, depois da vinda dele, depois da última vinda dele, que é o tal aqui dos 14 anos aqui, depois disso teve a Idade Média, que matou gente, padre, matou mulher, teve as cruzadas, assim por diante. Daí teve Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. E vai morrer muita gente ainda. Essa conquista de poder, de dominar o mundo com o corona, vai matar muita gente ainda. Mas a gente e aí vai contaminar o DNA de todo mundo. Aí eles vão ter... Então, assim, o que acontece é o seguinte, e tem um outro detalhe ainda que nós temos que analisar, que assim, cada um tem a quantidade de retorno, é a pedagogia divina. A pedagogia divina vai ter muitos ciclos ainda. Tem uma forma de calcular a reencarnação que é mais ou menos o seguinte, em termos da idade de hoje, a média de uma pessoa, de cada ciclo, cada ciclo, vamos ver se consigo explicar sem escrever. Eu tenho dificuldade de explicar sem escrever. Mas é o seguinte, cada ciclo de reencarnação são 144 anos em média. Um ciclo é 144. Daí você nasceu, você veio aqui como motoqueiro, fez mau uso da razão, ou antigamente, na época das cavernas, veio uma onça em nhoque. Ele morreu de nhoque. Entendeu? Então tá. Então a onça matou o cara com 20 anos. Então faltou do primeiro ciclo 124 anos. Tá? Esses 124 anos ele reencarna de novo. Eu vou usar a palavra espírita. Então ele reencarna de novo. Aí ele vem um pouquinho melhorzinho aí, não sei o que lá, faz mau uso, não sei o que lá, subiu numa árvore lá, caiu, teve uma cobra, matou ele, não sei o que lá. Daí, 124 anos, ele morreu com 40, então 84 anos. Então, por isso que tem criança, aí vai indo, até extinguir o primeiro ciclo, que seria o primário, assim por diante. Só tem uma. São 144 ciclos de 144 anos. É um APG que dá mais de 10 mil anos. A média de uma reencarnação de uma pessoa, pedagogicamente, para não vir mais. A média. Então, são 10, por isso que tem, os pessoal canta lá 10 mil anos atrás, tem um monte de poesia falando isso, e um monte assim por diante. Então, só para você ter uma ideia, para você chegar numa